O Habib aqui, o Habib. Falando, eu não posso sair de perto do computador, não. Cara, que certeza. Eu vou falar só um pouquinho de mim. Eu tenho 27 anos, eu sou casado, sou natural de Divinópolis, ainda resido aqui, na cidade. Eu sou formado em engenharia mecatrônica e técnico em eletromecânica pelo Cefet, campus pelo Cefet de Divinópolis, então eu tive uma jornada de uns 10 anos aqui pelo Cefet. Que alguns vão lembrar. Tá bonita, sou. O dia mais feliz da minha vida. O Camota tá guardado no coração. Você viu o que você falou? Dia mais feliz. Ficou para trás, né? Você viu o que você falou? Vai ter outros também. O pessoal antigo talvez vai lembrar, mas tem até uns memes lá no Memitrônica com a moto. Eu sou motociclista e eu sou apaixonado por carros também. Aí, pode passar. Aí um pouquinho da minha trajetória com o Cefet. Eu comecei lá no técnico, em 2013. Na época, o campus já era aqui, mas não tinha aquele prédio de cima, não tinha a quadra, então estava tudo começando mesmo. O Cefet fazia pouco tempo que estava aqui. Na mecatrônica eu comecei em 2016, então já tive até algumas pessoas aqui, já tive contato em 2013, igual foi meu professor em 2015, se eu não me engano. Na mecatrônica eu comecei em 2016, logo que eu comecei na mecatrônica eu já entrei no Baja, né, porque o Baja estava começando a tomar uma forma novamente, o pessoal estava começando a engajar. Fui monitor de física em 2017, em 2018 fui para o PET da mecatrônica com o Renato, que a gente estava desenvolvendo aqueles robôzinhos de PE, que acho que todo mundo deve ter mexido, ou pelo menos lembra em algum momento. E eu colei grau em 2022 devido àquela bagunça que virou pandemia. Então, eu fiquei quase 10 anos com o Cefet. Moldou a minha trajetória, moldou a pessoa e o profissional que eu me tornei. Aí pode passar. Aí um pouquinho da minha trajetória profissional. Como eu emendei a graduação no técnico, eu só fui fazer meu estágio do técnico para conseguir meu diploma em 2017. E muita gente que às vezes entra no técnico e deixa para lá o diploma do técnico correr atrás, eu achei importante voltar e conseguir essa certificação, porque você ter uma vertente ali, às vezes um pezinho técnico, te ajuda muito no mercado de trabalho, porque é um profissional mais técnico, ele está sendo requisitado nesse momento. Você sente falta de alguém que seja especialista numa época que todo mundo é muito generalista. Então, fiz meu estágio técnico na CEMIG. Logo depois da CEMIG, eu já engatei um estágio no superior pela Ingecelt, que era uma terceirizada da CEMIG, que era há um bom tempo. Aí pode passar? Depois eu fiz um estágio no superior também na Farmax, que eu tive um contato um pouco diferente do que eu estava tendo até aquele momento. Passei por uma área de área industrial, que era focada em gestão de processos, para estudar mais a parte da gestão e de otimização da produção. Então era bem diferente do que eu estava acostumado. Fiquei lá 1 ano e meio, não me habituei nessa área, tentei voltar para a parte mais técnica. Eu fui para a engenharia, que era uma empresa que tem aqui em Divinópolis, acho que ainda existe. Trabalhei na parte como líder de projetos, aí já focado para projetos para mineração, então era uma parte, estava voltando para a parte técnica, mas ainda não era aquilo que eu queria. Porque eu sempre fui apaixonado por veículo, moto, carro, você sabe disso. Aí na época, pode passar, na época surgiu uma parceria, um trainee, entre na época ela chamava PTC, agora ela chama Lusa, e a Stellantis. Então a Lusa era uma fornecedora de profissionais para a Stellantis. Ela fez um programa de trainee, onde havia um aluno da PTC, agora a Lusa, ex-aluno do Cefet, que chamava Edinho. Ele conseguiu levar muita gente lá da minha turma, do pessoal do Cefet para lá. Então, muita gente, acho que na época umas 27 pessoas ao mesmo tempo, e 6 eram no Cefet. E foi quando eu consegui trabalhar onde que eu almejava, porque eu sempre gostei disso.
Apesar que tem outras áreas aí muito bacanas, mas eu queria trabalhar com carro. Então, eu consegui essa oportunidade através da Lusa. Trabalho para a Stellantis, sou alocado na Stellantis. Eu trabalho lá já faz 2 anos e 10 meses como engenheiro de sistemas. Comecei como trainee, virei analista júnior, agora sou analista pleno. E aí, pode deixar aí. Aí, pela Stellantis, eu já trabalhei em diversos projetos. Eu estou alocado na engenharia de sistemas, vou falar um pouquinho mais dela depois. Mas eu acabo pegando uma função que era transversal a todos os projetos que são projetados aqui no Tech Center de Sul América. Então, aí tem algumas grandes entregas que eu fiz. Não sei se o pessoal já conhece, mas a gente teve o primeiro carro eletrificado da Fiat no Brasil, em Sul América, que é o Pulse e o Fastback Hybrid. Ele é um híbrido leve, que tem o auxílio de um motor elétrico, uma máquina elétrica no local do motor de partida. Então, ele substitui algumas funções ali, o alternador, o motor de partida, tudo por essa máquina que se chama BSG. Essa foi a primeira grande entrega que eu fiz. Eu trabalhei principalmente na parte de partida, stop-start, wake-up da rede híbrida nesse veículo. Teve um único projeto internacional que eu trabalhei até o momento, foi o Fiat Grande Panda, que é um que está sendo comercializado, começou a ser comercializado, se não me engano, lá na Europa. Esse é um modelo BEV, ele é totalmente elétrico. Ele tem um recurso muito interessante, que é inovador em todo o globo, que é o Spiral Cable, que é um Charging Cable, que ele é plugado no veículo, para você conectar em uma estação de recarga. Então não tem aquele negócio do usuário pegar o cabo, desenrolar o cabo. É só ele puxar ali no meu portinhole, plugar, que está feito. A primeira entrega que eu trabalhei lá foi a Rampage, que foi a primeira picape leve da RAM no Brasil, produzida lá no Polo de Goiânia, em Pernambuco. Quando eu cheguei na Stellantis, ela já estava nos processos finais para desenvolvimento, corrigindo alguns issues apenas, para poder fazer o lançamento. O processo de você conceber um carro até o lançamento leva no mínimo 3, 4 anos. Então, é um processo longo. Eu lembro que eu cheguei lá em setembro de 22, e ela, se não me engano, ela foi lançada em 23. Então, a gente já estava corrigindo alguns issues para o lançamento, já tinha passado da fase iniciais. A Toro também, a Toro, Renegade, Commander, Mob, Argo e Cronos são projetos que já são correntes. Então, eles já foram lançados, mas sempre tem modelos novos. Teve motor novo na Toro recentemente, teve adequação a normas de emissões nos projetos em geral. Então, apesar do projeto ser lançado, ele não para. Você está atualizando enquanto aquela arquitetura eletrônica dele suporta. Então, você faz um projeto que dura pelo menos aí uns 10 anos, então você tem manutenção dele. Pode passar? Esse aí é o que eu falei, que é o Charging Cable, que ele é um cabo de recarga que ele é conectado diretamente no veículo. Então, ele é nesse formato de espiral para facilitar para você guardar e tirar ele. E você não precisa desconectar no veículo, ele já está conectado. Então, você só guarda ali, fecha a portinha e vem embora. Então, é bem mais prático. Num carro comercial desse porte, foi a primeira aplicação que se tem notícia. Tinha outro veículo menorzinho, daqueles micro veículos, mas nesse porte é o primeiro veículo que a gente teve notícias que foi uma inovação. Eu trabalhei um pouquinho na parte de integração desse cabo com o cabo de recarga convencional, porque esse veículo tem as duas opções. Esse cabo de recarga ele só faz o carregamento lento. Para o carregamento rápido, que é corrente contínua, você tem outro cabo de recarga, que é o que você precisa abrir a portinha que está aparecendo aí atrás e plugar no veículo e na estação. Mas para você ter essa interação entre as duas formas de carregamento e não gerar um risco ao usuário, a gente tem toda uma dinâmica eletrônica dentro do veículo. Foi um pedacinho que eu peguei pouco antes do lançamento dele. Pode passar? Agora eu vou falar um pouquinho da engenharia de sistemas.
porque lá na Stellantis, desde que eu entrei, eu estou no time de System Design de South America. Atualmente, meu time é local, mas ele está passando por um processo de globalização. Aqui em South America somos 21 pessoas, mas no mundo todo são mais de 300. Então, a gente está passando um processo de engajar com um time global. A engenharia de sistemas ela é uma engenharia que ela é integrativa entre diversas áreas. Aqui no Brasil existem cursos específicos de engenharia de sistemas, mas são poucos. Pelo que eu sei, a UFMG tem. Tinha até algumas pessoas do meu time que eram da UFMG, e eu acho que mais algum outro, mas é um curso muito recente no Brasil. Então, o profissional que ele é engenheiro mecatrônico, ele consegue navegar entre as áreas, ele adapta bem nessa engenharia. E ela está um nível ali antes de você entrar na especificação, no nível mais abaixo, de você fazer a programação. Está na especificação do componente, então é importante que você tenha um conhecimento geral de várias áreas, por exemplo, você saber como o sistema comporta, da parte mecânica, da parte eletrônica, ter uma noção de programação, isso tudo ajuda você a desenvolver como um bom profissional na engenharia de sistemas. E qual que é o produto da engenharia de sistemas? Lá na Stellantis, pelo menos, a gente desenvolve as especificações técnicas, que são um conjunto de requisitos que vão ditar como que uma função funciona. E pode ser tantas funções que você consegue observar no veículo, por exemplo, aqui todo mundo deve saber o que é um cruise control, que é o controle de cruzeiro do veículo, stop start, que são funções que o usuário consegue abstrair, como tem funções que são relacionadas, por exemplo, a controle de torque entre central motor e central de freio, que o usuário não vê, mas está acontecendo. Então, no veículo, você tem, na Stellantis, 300 a 400 funções em cada veículo, e cada uma tem centenas de requisitos, que vão ditar como cada função comporta sinal a sinal. E esse é o produto da engenharia de sistemas. E você tem que seguir um padrão. Você não pode simplesmente sair escrevendo requisito do jeito que quer, porque você vai entregar esse documento para alguém e essa pessoa vai fazer o código. Então, esse padrão é determinado por uma comunidade internacional que chama INCOSE, que é um guia que ele determina como você vai descrever esse requisito, como você vai integrar tudo isso dentro de um mesmo sistema para que o comportamento desejado seja alcançado. Pode passar? E falando um pouquinho mais disso, tudo isso que a gente desenvolve está dentro da arquitetura eletroeletrônica do veículo. A arquitetura eletroeletrônica são todas as centrais e módulos que a gente tem no veículo. Por exemplo, você tem o módulo central motor, central de transmissão, central de body, central de freio. Então, são várias centrais e elas conversam entre si por redes de comunicação, que são redes CAN. Talvez quem já teve aula com ela, talvez ele já falou disso aí em algum momento. E atualmente a gente tem algumas formas de montar essa arquitetura. Então é como se você tivesse, não sei se o pessoal aqui já teve contato, mas tem um livro lá na biblioteca de arquitetura de microprocessadores, é como se você estivesse nisso. Então você tem algumas formas de montar. A arquitetura que atualmente é distribuída, que é Distributed Architecture, ela é descentralizada. Então, você tem um barramento CAN principal, onde todas as centrais conversam, todas as centrais escrevem na mesma rede, conversam na mesma rede, jogam sinais lá, e quem a central interessada deseja pegar, pega. Atualmente, os veículos, principalmente veículos a motores de combustão interna, eles seguem essa arquitetura, mas isso tem mudado. Com a chegada cada vez mais comum dos veículos elétricos, você tem uma opção maior de agregar conteúdo. Então, a gente está saindo daquela arquitetura por barramento, que é toda centralizada, indo para uma arquitetura que é por zonas. É como se você tivesse uma comunicação centralizada e a partir das zonas uma comunicação estrela com outras partes do veículo. Isso facilita muito quando você começa a pegar conteúdos que são mais abrangentes. Até o momento, a gente tem, por exemplo, controle de cruzeiro. Basicamente, você consegue fazer apenas com central motor e central de freio.
Então, a central motor é o master, a de freio é o escravo, que vai habilitar ou desabilitar o sistema. Aí, agora a gente tem, por exemplo, os carros autônomos da Tesla. Você já tem um nível de complexidade maior, porque aquele veículo ele vai ler sensores que tem em cada lateral do veículo, ele vai ler as câmeras, ele vai receber status do motor, de torque, velocidade, de carga no motor. Então, ele vai comunicar com outros veículos. Então, para isso, você já tem um número grande de centrais envolvidas que torna essa comunicação complicada e pouco eficiente. Então, a gente está migrando isso para esse sistema de zonas que vai ser uma arquitetura mista entre certas zonas onde já controlam funções específicas, e ali tem outras centrais, outros pequenos módulos em estrela, e um barramento central onde que vai ter como se fosse uma CPU mesmo, controlando tudo. Então, atualmente a gente está migrando aí conforme a eletrificação. E a engenharia de sistemas é o que dita como cada sistema desse, como cada módulo desse deve funcionar. Pode passar. E, então, vamos tentar situar a gente no desenvolvimento do veículo nisso tudo, porque é muita informação. O desenvolvimento do veículo ele segue um diagrama, um ciclo, chama V-Cycle ou ciclo V. Ele pega desde a concepção do veículo até a validação e entrega. Então, basicamente, quando você vai conceber um veículo, você tem um time de mercado, um time de marketing, que estuda o nicho, que pensa se existe uma demanda para aquilo, desenvolve, e após ele conceber que tem aquela demanda, a gente vai para o time de concept, que vai começar a pensar tecnicamente. Mas ainda faltam muitos níveis para você fechar. Então, quando o time de concept, que é o primeiro que entra na engenharia em si, ele bate o martelo, que agora, olha, a gente tem esse veículo aqui para entregar, esse aqui vai ser bacana, vai entregar, vai atender o nosso mercado, aí a gente entra no ciclo V para tornar aquilo ali um projeto real, validável, que você consegue fazer a entrega. Então, isso, a gente entra lá no primeiro nível, que é o Customer Requirements, que após o time de concept vai ter um time que ele pensa no que o usuário vai enxergar do veículo. O usuário apertou o acelerador, o veículo tem que ir de 0 a 100 em 9 segundos. Isso é um requisito de cliente. Esse requisito de cliente ele é um input para a engenharia de sistema desenvolver os requisitos a nível do sistema. Então, a gente já está ali. System Engineering, do level 1, nós, como engenharia de sistemas. Então, a gente recebe aquilo que o time de concept imaginou que o usuário quer ter no veículo, seja para segurança, seja para performance, seja de funções, seja tudo relacionado à engenharia eletroeletrônica, e transforma isso em um requisito que você consegue trabalhar e transformar no componente. Porque imagina se eu chego para o programador, para o fornecedor da central de chassis, por exemplo, e falo com ele: quando o usuário apertar o pé no freio, é para você desabilitar o stop-start. Só. Então, o programador, o fornecedor que seja, vai fazer o que ele quiser. Ele não tem um delimitador. A engenharia de sistemas que vai pegar esse requisito macro, transformar isso detalhe por detalhe, para que a gente consiga, para que o fornecedor consiga desenvolver o software, o componente que seja. Aí a gente tem a System Engineering, Subsystem Engineering, que é já um nível abaixo da engenharia de sistemas, que vai trabalhar naquele módulo específico, seja central motor. Após isso, na parte de Component Design e Purchase Construction, você já está com o fornecedor. Pelo menos quando o
quando o componente ele é feito por um fornecedor que é de fora da Stellantis, alguns são feitos internamente, outros são feitos fora, no nível de component design você já está com um fornecedor. Ele vai pegar toda aquela documentação que a gente criou de sistemas, as outras documentações que também completam a especificação técnica do veículo e vai gerar o componente dele. Quando ele gera o componente dele, ele devolve, ele faz o teste, obviamente, ele ainda está com ele, e depois ele já devolve para o time interno da Stellantis testar conforme a especificação que a gente fez, se o que ele está entregando está ok. Então é por isso, a gente desceu de um lado a parte de design, depois a gente sobe a parte de validação do outro. E vai subindo. Primeiro você testa o componente em si, depois você testa o componente dentro do sistema, e depois você testa o sistema dentro do veículo. Aí você testou esse sistema dentro do veículo, deu tudo certo? Aí você vai testar o veículo na rua. Que é o que às vezes você vê aquele carro passando todo camuflado. Pode passar. Isso é basicamente o que eu acabei de falar, só que de uma forma um pouco mais didática, mas é o mesmo ciclo, escrito de uma forma mais didática. Pode passar? Como eu disse, esse requisito que a engenharia de sistemas desenvolve, ele tem algumas regrinhas que ele tem que seguir. Você não pode simplesmente fazer da sua cabeça, porque é uma especificação técnica. Mesmo que outra pessoa de outra área pegue aquilo, ela tem que entender, conseguir ler, entender e replicar. Então, essas regras a gente segue o recomendado pelo Encourse, que eles dão algumas características de como que tem que ser implementado esse requisito. Então, ele tem que ser um requisito necessário, ele tem que ser uma implementação independente. Então, por exemplo, se eu pego toda a documentação, eu sou responsável por uma documentação na Stellantis, que é a documentação de cruise control para os projetos de South América. Se eu pegar qualquer requisito dentro da minha documentação e testar ele, eu tenho que conseguir testar ele separadamente, sem depender de informação de nenhum outro requisito da documentação. Então, ele tem que ser independente. Ele não pode, por exemplo, a programação é normal, você tem um if dentro do if dentro do if. Isso aí é totalmente infactível na engenharia de sistemas. Ele tem que ser independente para você testar. Não pode ser ambíguo, ele tem que ser totalmente claro. Então, você não pode usar, por exemplo, às vezes o sistema tem que desabilitar se o usuário apertar o pé no freio. Não pode. Tem que ser totalmente claro em relação a valores. Quando a gente fala de requisito, a gente está sempre olhando os sinais que trafegam no veículo. Então, você tem vários sinais que trafegam na Redcam, que ele fala status do motor, status do pedal do acelerador, se está pressionado, se não está pressionado, quanto que ele está pressionado. Então, ele tem que ser tudo claro, que não pode ser ambíguo. Ele tem que ser completo, que é basicamente os outros itens. Singular, quer dizer, ele tem que ser único, ele não pode ser um requisito que é conflitante com outro requisito. Por exemplo, tem uma transição lá. O usuário apertou o botão de Traction Control essa função ela não pode, por exemplo, atuar junto com a função de Sport Mode. Então, se eu tiver um requisito que o usuário consegue habilitar o Traction Control e o Sport Mode ao mesmo tempo, são duas funções diferentes do veículo, ele não está sendo singular, ele está conflitando. Factível, tem que ser realista com o veículo. Eu não posso, por exemplo, considerar que o usuário apertou o acelerador a 120%, porque isso não existe. Ele tem que ser verificável, como eu disse, correto e conforme, eu acho que é autoexplicativo. Pode passar? Aqui é um pouquinho mais da explicação que eu falei anteriormente, precisão, que ele tem que ser assertivo e definitivo, ele tem que ser conciso, ele não pode ser ambíguo, ele tem que ser singular, então o único assunto da mesma sentença, não posso ter assuntos quebrados em outros requisitos, ele tem que ser completo, realista, as condições para a performance daquele requisito
tem que estar descritas no documento. Eu não posso simplesmente pegar um sinal, por exemplo, que seja uma sigla e não esteja claro para o validador o que ele faz. E o validador depois vai chegar em mim, abrir um eixo e perguntar por que eu não expliquei aquilo ali antes. E ele tem que ser único. Pode passar. Aqui é mais uns detalhes, mas eu acho que pode passar. Vai ter um aqui, ó. Por exemplo, aqui tem eu peguei 2 exemplos de requisitos para o pessoal ter uma noção do que é, porque talvez a gente fica falando assim e não fica claro o que é. Mas aqui a gente tem um requisito em amarelo que ele não está seguindo aqueles padrões que a gente deve seguir lá. Por exemplo, se o usuário pressionar a alavanca do câmbio automático, aquele shifter guia que a gente tem no câmbio automático. E aqui colocou, então, o sinal da marcha engatada deverá ser enviado com o mesmo valor. Mas que valor? Tem que ser claro, ele não pode... ali, se a pessoa lê e entende, ela entende que se tiver em P, que vai enviar o valor de P, mas não está claro no requisito. E a gente sempre assume, no caso, não é que o usuário é burro, mas que o programador que vai escrever o código que não pode entender. Ou pode utilizar esse de artifício caso algo dê errado lá na frente, que acontece muito. Às vezes o requisito não está claro, por descuido ele é desenvolvido da maneira incorreta. Não é a gente que desenvolveu o código, quem desenvolve é a equipe do fornecedor, mas depois chega o issue para a gente, que o sistema não está performando da maneira que a gente gostaria, e como a gente não escreveu claro de maneira lá atrás, a gente vai ter que pagar de novo, o fornecedor mudar o código, porque ele tem argumentos. Então a gente tem que ser sempre claro da melhor maneira possível. Eu tenho um exemplo de requisito que ele não é preciso, porque ele está deixando implícito o valor que aquele sinal que a gente tem no veículo deve ser enviado na RedCam, e aqui embaixo, em verde, como ele seria se ele estivesse da maneira correta. Se a central do câmbio automático ler o sensor posição alavanca igual a P, de parque, então a central do câmbio automático deverá enviar o sinal de marcha engatada com valor parque. Aqui ele está coeso, ele está preciso com o que deve ser feito. Então, se o programador implementar no código qualquer coisa diferente disso, está incorreto. Vou explicar um pouquinho o porquê desse contexto aqui. No veículo automático, a gente não tem só a central de transmissão. A gente também tem o shifter, que é a alavanca. Ela tem uma centralzinha ali, que ela vai ler quando você botou a alavanca em P, quando você botou a alavanca em R, em N, em Drive. E ela vai ler e enviar para a central, que é a central de transmissão. E a central de transmissão, ela vai ler novamente esse sinal, vai processar, vai engatar a marcha selecionada, e essa é uma informação muito importante para o veículo. Central, por exemplo, central de body, ela precisa saber se você colocou o veículo em parque, em drive, por exemplo, para trancar as portas ou destrancar as portas. Então, a central de transmissão envia isso na RedCam, a central de body pegar isso, e, por exemplo, se você botou o veículo em drive, ele vai trancar as portas. Então, esse é um exemplo, por isso que é tão importante a gente ser preciso nos nossos requisitos. Pode passar. Esse aqui é outro exemplo de um requisito incorreto. No caso, o painel de instrumentos. Se o painel de instrumentos lê o sinal Stop and Start desabilitado, então ele deverá mostrar isso no display. Isso o quê? Não está falando o que ele tem que mostrar no display. Claro, você entende o que ele tem que mostrar, mas não explicou como, o que se refere. Então ele não é ele não é requisito completo nem rastreável. A gente nunca pode utilizar pronomes como ele ou isso, e a gente tem que se referir, qualquer coisa que é mostrada no cluster, ela tem um nomezinho, ela tem um código, e você tem que se referir a ele, tem que deixar explícito o que você quer que seja mostrado. No caso aqui a gente tem correção, se o painel de instrumentos lê o sinal Stop and Start desabilitado, então o painel de instrumentos deverá mostrar a indicação Stop and Start desabilitado, de acordo com o documento de indicações do painel de instrumentos. Você tem um documento onde você descreve todas as interações que a gente remete do veículo. Então, qualquer indicação, qualquer mensagem que pareça um pop-up lá no painel, aquilo ali você tem um código que você tem que refere àquela indicação,
E tem fornecedores para desenvolver especificamente aquilo. Você pensa assim, é só uma mensagem ali, stop está desabilitado. Só que aquilo ali você tem que pensar se é um pop-up, se ele vai estar no menu, se quais sinais que habilitam ele, qual é o tempo de duração na tela, se ele tem um shine, se ele vai pular, se ele vai ficar colorido, se tem um telltale que acompanha ele, que é aquela luzinha que às vezes acende no painel. Então é muita coisa. E é muita coisa para você colocar e dizer no requisito. Então, você refere-se a ele com esse nome, que esse código ele carrega, e o fornecedor vai ter outro documento onde tem todos esses detalhes, porque já não é uma parte funcional mais, são características daquele componente, onde ele consegue consultar e implementar da forma que ele deseja. Da parte aqui, gente, de engenharia de sistemas, do nosso produto que a gente entrega, um pouquinho do que eu faço lá, eu acho que é isso. Aí eu estou aberto a dúvidas, se alguém quiser perguntar. Muito obrigado, viu, mano? Marlon ou Marlon? Marlon. É Marlon normal, igual o Marlon Teixeira. Não é igual o Marlon, o cara outro Marlon? Marlon. Eles não têm acento, mas eles querem que a gente identifique que tem acento. Pessoal, dúvidas? Quem levantou primeiro? E aí, Marlon, tudo bem? Meu nome é Ivo. Normal. Foi bom. Assim como você, também sou um apaixonado por carros e quero seguir essa carreira na indústria automotiva. E eu pergunto, quais são as principais recomendações que você pode falar para a gente que está, por exemplo, eu, no 7º período, em relação à procura de estágio na parte da indústria automotiva, o que a indústria ela pega da gente que é estagiário, vai ser estagiário, né, nela, o que você poderia falar? Então, lá na Stellantis, eu entrei pela Lusa, que é uma terceirizada. Eu estou no processo para interiorização ainda estou pela Lusa. Na Stellantis, a forma mais fácil de você entrar realmente é para terceirizadas, porque como você tem um fluxo de pessoas muito grande, lá, uma rotatividade grande, as contratações dos primeiros níveis da engenharia são as possibilidades das terceirizadas. Então, é uma forma mais fácil. Tem muitas empresas que pegam o pessoal pelo LinkedIn, então tem bastante gente. Tem um programa de estágio da Stellantis também. Teve algumas pessoas aqui do Cefet que já participou. Acho que eu lembro da Aline. Eu não sei se vocês chegaram a ter contato com ela. Ela entrou pelo estágio, depois ela virou ACT, agora está na Lusa, mas tudo pela Stellantis. Então, tem um programa de estágio da Stellantis, eu não sei se está aberto, se tem alguma coisa aberta agora no momento, mas é uma oportunidade. E que, atualmente, tem uma grande demanda da globalização. Então, igual o meu time é um time local, mas que vai passar para o global. Então, o inglês é imprescindível. E depois da fusão, que teve a fusão FCA e PSA, que eram dois grupos, o grupo da Fiat e o grupo da Peugeot, o pessoal também está aparecendo bastante francês aí. Então, pode ser um diferencial. Eu só comecei a aprender ainda, não sei nada dessa parte, mas pode ser um diferencial também. E eu sinto que tem uma procura muito grande por perfis mais técnicos. Então, teve uma época que entrou muita gente assim que não tinha experiência, que o pessoal ficou um pouquinho pé atrás porque teve alguns desvios. E agora eles estão focando bastante em quem tem perfil bem técnico. Principalmente porque tá difícil achar esse tipo de profissional. Agora a pergunta do Guilherme. Boa tarde. Primeiro, obrigado pela apresentação. Quanto até a questão de estágio, na Stellantis ou em alguma outra indústria automobilística, além desse eixo técnico, ele engloba mais questões de teste de problemas físicos ou tem alguma outra área, tipo, mais modelagem matemática também, tem atuação da área para encaixar? Tem também. Não, tem a parte de model-based design, até da própria Stellantis tem. A Stellantis está focada principalmente nas funções de powertrain, seja de propulsão, seja de transmissão, que é onde que é o software que a Stellantis desenvolve para os nossos veículos. Então tem uma parte de modelagem lá. É uma modelagem que
usa ferramentas que a gente está acostumado, tipo MATLAB, Simulink, eles utilizam, eu não trabalho com isso, então eu só sei por alto, porque o pessoal já me mostrou. Mas geralmente o profissional que entra nessa área já é um profissional que já está mais tempo, já tem mais tempo no mercado, que já está mais maduro no mercado, porque realmente requer um nível de conhecimento maior. Então, para estágio, eu não sei se tem algum que consegue tangir isso. Mas tem, por exemplo, no nosso setor, a eletroeletrônica, tem estagiários na parte de ADAS, por exemplo, que participam da validação do sistema. Então, por exemplo, tem um estagiário lá que tem na parte de câmera, de Kia Park, que é a câmera traseira, e aí participa do processo de validação. Não vai fazer a validação porque é estagiário, mas ela participa, ela verifica. Então, tem alguns estagiários que participam e a validação também é muito forte. Então, eu estou na parte de desenvolvimento, mas metade do eixo para lá é tudo validação. Então, você tem um time de validação muito forte dentro do Stellantis. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Opa. Só um minutinho. Eu esqueci seu nome. Samuel. Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber, por exemplo, dentro do desenvolvimento de um produto como da Stellantis, como que funciona a interação entre diferentes engenharias. Porque, por exemplo, engenharia de sistemas, como você falou do ciclo V, você vai ter ali diversos processos, vai ter o sistema, o subsistema, mas, por exemplo, um carro hoje em dia ele é uma coisa muito mais, talvez, digitalizada do que, sei lá, 10, 20 anos atrás. Então, como funciona, por exemplo, você que é engenheiro de sistemas, como que você relaciona isso, por exemplo, elas têm as partes mecânicas e elétricas, mas também tem as partes de software. Como que elas interagem dentro da engenharia de sistemas, tipo, dentro do ciclo V? A engenharia de software, os engenheiros de software, eles entram como, tipo, uma parte do subsistema, eles mais ou menos seguem o mesmo ciclo. O sistema design team da Stellantis está dentro de toda a engenharia de software. Então, tudo isso é engenharia de software. Tem, basicamente, dentro da eletrônica, tem engenharia de hardware e de software. Então, toda a parte de desenvolver requisitos, depois para você desenvolver o componente em si, você está dentro da engenharia de software. E o profissional, por exemplo, no meu time tem profissionais que são cientistas da computação, engenheiros mecatrônicos como eu, e tem outra moça que formou aqui que é a Sibeli, que é mecatrônica também, e tem engenheiro eletricista. Então você tem uma integração muito grande com profissionais de outras engenharias, porque acaba que lá, isso não faz tanta diferença. Você precisa de um profissional que ele consiga ter visão sistêmica, independente se for em computação ou mecatrônica. Então isso mais irrelevante. Mas a parte, por exemplo, de realmente trabalhar com código, aí tem os níveis. Tem o primeiro nível, por exemplo, que é aquele linguagem mais alto nível. Aí depois tem um time responsável por isso, tem um time que é responsável por desenvolver a linguagem mais baixo nível. Você tem camadas diferentes quando você vai fazer um software de um componente do veículo, por exemplo. Por exemplo, a parte de cluster que é o time interno que faz. Então, os times de software vão entrar um pouquinho mais à frente no ciclo D. Então, até essa parte aqui, a parte sistêmica, é realmente uma pegada mais de definições do veículo. Eles vão entrar com todas as definições já estão definidas. Então, os times que vão desenvolver o software já tem que estar tudo definido. Eles vão realmente construir o software. Então, nenhuma definição fica com eles, fica tudo com a gente e os times anteriores. Mas tem essa divisão, porque eles vão trabalhar mais o componente, mas o engenheiro de software de computação em si, ele consegue trabalhar em qualquer área ali dentro da engenharia eletroeletrônica. Certinho, muito obrigado. Felipe. Eu queria perguntar a respeito do ciclo V, de como é que vocês lidam com certos imprevistos ou problemas que surgem no decorrer do processo. Acaba o caso um pouco dele com uma situação de
com base nesses requisitos, se precisar de uma mudança no projeto, algo assim inesperado, ou fora do previsto mesmo, que necessite voltar para essa etapa, como é que seria interessante? Então, tem duas situações diferentes. Por exemplo, quando a gente está com um projeto novo. Atualmente eu trabalho em um projeto que é totalmente novo. E nesse projeto novo, a gente tem etapas de amadurecimento dos requisitos. A gente tem uma especificação, por exemplo, que é 0A, 1A, 2A, 3A. Que basicamente os níveis como os requisitos vão sendo amadurecidos, os fornecedores, os outros stakeholders envolvidos recebem cada etapa da documentação, eles vão reportando se acontece algum imprevisto, se aquilo não está previsto nos requisitos do cliente, por exemplo, lá atrás. Então, a gente tem todo um processo que já está considerando o tempo necessário para atuar nos issues que vão surgir no caminho. Porque quando você trabalha num projeto totalmente novo, vai surgir muito issue. Isso já é previsto, já tem um tempo que isso é alocado, que a gente faz todas, a gente pega todos esses issues, é tudo documentado numa documentação específica que você vai atuar e fazer a última release de toda a especificação, para aí sim ir para a documentação final e começar as fases de pré-série, de construção do veículo. Isso é quando o projeto já está iniciando, então é mais fácil fazer essas correções. Quando o projeto já é um projeto corrente, você, por exemplo, está colocando um conteúdo novo, igual foi o motor 2.2 diesel novo que acabou de sair no ator esse ano, se acontece um issue e você não fez a previsão disso, você tem que voltar isso, tem uma, como se fosse não uma reunião, é um espaço onde você vai apresentar o issue que ocorreu, os motivos que ocorreram, o custo para resolver aquilo, e você tem os responsáveis pelo projeto em si, pelo veículo em si, que vão definir se aquilo ali afeta o prazo, se não afeta o prazo de entrega. Então, quando são mudanças mais pontuais, você não pode errar. Não é bom errar porque você realmente impacta no projeto, porque os prazos são todos muito mais curtos. E não tem esses momentos para correção. Então, mas quando você vai fazer essa mudança num projeto que já é corrente, você faz reunião de kickoff, você envolve todo mundo. Então, você envolve, por exemplo, eu vou fazer uma mudança onde que eu preciso colocar uma função nova no veículo. Por exemplo, aquele veículo precisa de uma bomba de vácuo para o freio, porque o servo-freio não está sendo eficiente, porque é um veículo, por exemplo, com injeção direta, por exemplo, porque utiliza bomba de vácuo. Esse veículo, quando você vai fazer essa alteração nele, você vai envolver todo o time de freio, você vai envolver o time da validação, você vai envolver os responsáveis por criar os mapas de mensagem, os sinais. Então você faz toda uma reunião onde tudo é documentado, colocado no sistema, todo mundo fica de acordo, para evitar ao máximo que você tenha um erro no meio do caminho. Porque no projeto corrente não é ideal que você erre já no desvio, não. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, Samuel. É o seguinte, ultimamente eu tenho pesquisado um termo, né, que chama Edge AI, né? Ou seja, inteligência artificial assim, de ponta, mas não é de ponta, é meio que está assim, inteligência artificial é o mais próximo da atuação, que é uma inteligência artificial que não pode ser, ela não tem o tempo da nuvem, não tem o tempo da internet para ser processada. Eu não sei se isso é um termo que vocês costumam ouvir, mas geralmente está ligado à segurança de sistema, e o carro, ele tem eles precisam sempre estão lidando com segurança, né? Então, se tem, assim, eu não sei se vocês já têm essa demanda, né? Se isso já é um termo comum para vocês. Eu ouvi falar isso recente. Assim, Edge AI, Edge de limite, né? De limiar. E ou seja, uma inteligência artificial, às programada num microcontrolador que tem lá com os hipercães, lá a rede neural lá que está lá para lidar com um problema que é local e que não vai ter tempo de mandar para alguma oportunidade de processamento maior, mais potente para ser analisado. Vocês têm alguma coisa nesse nível?
Assim, na fase de desenvolvimento dos projetos atuais, eu não tenho conhecimento de nada assim, porque assim como em outras indústrias, uma solução para você embarcar ela no veículo, ela precisa ter grande validação. Você não pode, tipo, pegar uma solução que é nova e já embarcar no veículo, porque você precisa validar aquele veículo, ele vai passar sobre teste de estresse, teste de safety, mas você tem uma plataforma de safety muito segura. Então, você tem centrais no veículo responsáveis por, exemplo, verificar vazamento de combustível, verificar a pressão interna do tanque, para ver se você não teve muita despressurização, verificar a linha de combustível, verificar centrais responsáveis por acionar airbag, tem o cortar o combustível da linha. Então, você tem uma plataforma de safety já muito segura. Acredito que para avançar num ponto que você tem uma IA embarcada, é uma possibilidade para o futuro, mas você tem que mudar aquele nível de arquitetura que eu mostrei. Você tem que sair da arquitetura, que é uma arquitetura atualmente que é toda distribuída, para uma arquitetura que tem umas centrais, que tem zonas que você consegue, que ela consegue, no mesmo modo, ter um domínio grande do veículo. Então, acho que pode ser uma tendência, mas agora ainda não é realidade, não. Às vezes é mudar uma coisa que está funcionando para uma coisa que... Isso é bem complicado. É até uns embates que sempre acontece, porque é complicado você fazer uma validação de um componente novo. Às vezes o pessoal xinga o engenheiro, o engenheiro aqui, ele programou esse carro meu aqui, o comportamento estava muito errado, mas não é o engenheiro que faz aquilo. Você tem, só da eletroeletrônica lá, umas 800 pessoas. Você tem mais, eu estou falando só de eletroeletrônica, só em Sul América. A parte, por exemplo, de mecânica, de chassis, igual de vibrações, igual do luxo, é muito maior. Aqui a validação mecânica é muito maior, por exemplo, que a gente. Então, são times muito grandes. Então, qualquer solução nova, ela leva tempo, leva estudo. Desenvolver um motor, desenvolver uma central nova é algo que leva muito tempo e nunca é do zero. Você sempre parte dos seus projetos anteriores. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma outra pergunta? Não? Então tá. Oi? O quê? Ah, tá. Vocês gostaram. Então tá. Pessoal, então a gente finaliza o dia de hoje com a palestra do Marlon. Chegou inseguro hoje falando que eu não entendi. Eu falei assim, ué, o que será? Ele falou, não sei se eu vou conseguir apresentar. Arrebentou na apresentação, né? A gente gostou muito da apresentação, foi muito interessante. E a gente fica muito feliz de mais um egresso, a gente vê o sucesso, ver mais uma trajetória aí que está em pleno desenvolvimento, né? Todos aqui que vieram hoje em pleno desenvolvimento e estão decolando aí, né? E a gente fica muito grato a você, a gente gostaria de ficar muito, fica agradecido por inspirar, ser mais uma inspiração para a gente, né? E a gente vai agradecer você. Como é que a gente faz, pessoal? 1, 2, 3 e... Obrigado!